Estamos aqui hoje com a ilustre presença maravilhosa do Daniel Araújo. Cara, o host do Podpax. Podpax. Que é, como nós, um podcast musical. Um podcast Um musical. podcast que reúne músicos, um podcast que, entre muitas coisas, a gente conversa e toca música, né? Sim. Então, assim, é um prazer maravilhoso estar com você aqui. Somos, então, agora uma constelação, né? Estamos formando, assim, um grupo. Eu estive esses dias num outro chamado Plugados. Plugados também. É uma mesa. Os caras gostam de conversar sobre música e tal. Liga o violão e conversa e tal. Semelhante, assim, o que a gente faz. Ou seja, quanto mais a gente criar essa corrente, esse hábito das pessoas também de apreciarem, né? E quanto mais a gente se conectar, né? Eu sou carente demais com essas coisas. Mesmo, que então fofo. eu ficava caçando alguém. Caramba, ninguém tá fazendo, é só trocação de ideia aí. Aí eu vi assim, caramba, ó, Pedro Mariano foi no Vênus. Não fez som. Não fez som. Marcinho Eiras foi no Vênus. Aí tomou um pau pra ligar as coisas lá. Não deu nem tempo. Fluiu muito. Não, também tem tanto equipamento ele, né? Então, ele tinha que ir 3 dias antes, né? Aí eu marquei com o Marcinho Eiras de ir no meu, foi um dos primeiros. Né? Aí no meu podcast faz 1 ano já. Você começou faz 1 ano? Conta essa história. Faz 1 ano, eu tô com 182 episódios. Uau! Você faz muitas vezes por semana. Eu faço de segunda a quinta, às vezes eu furo, né? Igual hoje. Hoje eu falo, hoje não vai ter episódio, eu quero vocês não amplifiquem. Então eu quero mandar um abraço pro pessoal do grupo do WhatsApp do Podpax, a galera que acompanha. Eu quero pedir desculpa pra eles, não fiquem com raiva, né? Não sou eu a razão dele não ter feito hoje, tá? É só uma questão mesmo de união. É a motivação. Isso. Não, porque não tem sentido. Eu gravo às vezes, né? Então, por exemplo, às vezes algum convidado não tem horário. O Caio Fábio me ligou. Uau! Falou, ó, eu tenho das 10 ao meio-dia num domingo. Ah, tá. Vamos gravar e a gente solta na segunda-feira, a gente solta um dia da semana à noite. Cara, eu tenho o hábito de assistir todos os dias o Caio Fábio. Ele é muito bom. Todos os dias eu assisto, cara. Ele que gosto muito. Me desviou. Ele te desviou? Te desigrejou? Me desigrejou. Ah, é? Você, quando começou a ouvi-lo, conhecer, você pertencia assim, a uma igreja específica. Conta um pouquinho da sua história. Como que você começou no baixo? Porque assim, eu sou de família religiosa, né? Meu pai é pastor e já tinham muitos músicos na minha família. Inclusive o meu tio, chamado Fernando Falvo, ele tocava na banda Gran, uma banda de rock britânico que gravou MTV Apresenta em 2000 e nada lá, faz um tempo isso. Ele foi o primeiro professor do Aposan, do Alexandre Aposan, batera, e muitos bateras hoje, principalmente no meio gospel, tem o meu tio como uma referência de professor. Ele parou de tocar com a galera do gospel já faz muitos anos, mas ele gravou com um cantor chamado Ademar de Campos, que é bem conhecido no meio gospel. Eu lembro dele ter gravado o primeiro disco em 84. E olha só. Ele tocava batera ali e era um diferencial que não era aquela música de igreja, aquela coisa chata. Mano, tinha muita coisa. Tinha umas ideias de Olodum, tinha jazz, tinha uns popzão. Que legal, cara. Então, eu sempre tive essa referência dentro de casa. Ele tinha um trio de fusion e ele fazia essa parada gospel e ele sempre gostou muito de rock também. Então, dentro de casa, eu sempre tive essas referências. Que legal. Né? E só que dentro da igreja. Então, eu vou escrever sobre o quê? Eu queria ser músico, eu queria compor, eu queria fazer as paradas. Só que, cara, dentro da igreja, filho de pastor. O que um filho de pastor faz? Porque você ouve uma música, o cara fala assim, não, porque a mina me largou. Não, porque eu tomei todas, porque eu não sei o quê. Sim. Filho de pastor. Não bebo, não fumo, nunca fui mulherengo porque ninguém queria, nunca usei drogas. A coisa mais perigosa que eu já usei sem meus pais saber foi bala de Cosmo Damião. Como é que é? Cosmo Damião, que o pessoal sim. Nossa, crente. Isso foi o mais perigoso. Isso é ofensa pro crente, porque ele acha que tem coisas do mal ali, entendeu? Ah, entendi. E você comeu uma? Uma, olha pra mim. Antes. Mas nessas balas de Cosme e Damião, você tá falando brincando ou você realmente comeu? Zoeira. Não, comi mesmo, mas eu orei antes. Né? E você desigrejou antes ou depois da bala? Não, foi bem depois. Eu fiquei dentro da igreja há muito tempo, só que eu não parava em uma só. Eu acho que isso já veio da cultura do meu pai, que o meu pai tinha um lance de... meu pai pastoreia uma igreja chamada Metodista Livre, que inclusive tem uma aqui na rua de trás, aqui do estúdio. Sim. E lá eles têm esse costume de
mandar o pastor sair de uma para ajudar em outra, Sim, ou exclui ele mesmo porque achou um mais novo, igual mulher, sabe? Tipo, sim. aí pá. E então eu nunca fui muito. Eu sempre fui meio claustrofóbico com essa questão geográfica de querer ficar sempre no mesmo lugar. Então eu já Tá, via meu pai fazendo isso, eu acho que eu acostumei com isso, de não ficar em uma igreja só. sim. Então eu tive uma experiência muito grande com igrejas.